Aqui no estúdio a gente recebe agora a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura. Secretária, seja bem-vinda aqui ao Correio do Debate. Obrigada, Simon. Pois é, a senhora que está aí desde o início, né, desse governo 1 de João Azevedo, primeiro como executiva, depois como titular da pasta. Mas eu queria começar, né, esse nosso papo pedindo para a senhora fazer um balanço, especialmente desse ano de 2022, que ainda foi de muitos desafios, foi de retomada, normalidade. Explica aí para a gente as principais ações da Secretaria. Então, boa tarde a todas as pessoas. Na verdade, a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana teve uma atividade muito intensa nesses anos, inclusive durante a pandemia, já que a gente lida com muitas violações de direitos, né? Como a violência contra as mulheres, que ainda é o nosso maior desafio, os preconceitos e violências contra a população LGBT, o racismo, e nada disso pôde parar. Então, nós tivemos, durante o processo de pandemia em 2020, por exemplo, nós inauguramos o Centro de Referência da Igualdade Racial João Balula, que vai atender aquelas pessoas afetadas pelo racismo e pela intolerância religiosa. Está em pleno funcionamento. Nós fizemos a expansão da Patrulha Maria da Penha. No ano passado, nós inauguramos a Casa de Acolhida Cris Nagô, que atende as pessoas da população de cidadania LGBTQIAPN+, que sofram violações de direitos, violências, que estejam em situação de vulnerabilidade. Então, houve todo um processo de trabalho durante também a pandemia. A Patrulha Maria da Penha, que é um programa integrado feito por nós, pela Secretaria de Segurança e pelo Tribunal de Justiça, inclusive foi premiado por conta da sua eficácia durante a pandemia. Então, nós tivemos aí todo um trabalho com cursos profissionalizantes para essas populações e uma série de serviços que foram aperfeiçoados e outros novos tantos que foram criados. Bom, como a senhora já deixou claro aí na fala, né, essa pasta é bem abrangente, né? Trata da mulher, das comunidades LGBTQIAP+, né? Também quilombolas, ou seja, tem atuação em todas essas áreas, vamos dizer assim. A Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, ela tem 3 pilares: a política para as mulheres, a política para a população LGBTQIAPN+, e a política de enfrentamento ao racismo, ou seja, abrangendo aí também as pessoas negras, mais as comunidades quilombolas, que na Paraíba nós temos 46 certificadas e outras tantas em processo de certificação, a comunidade cigana, a comunidade indígena, que nós temos 2 etnias na Paraíba, Tabajara e Potiguara. Então, todas essas políticas estão na Secretaria da Mulher. Nós pensamos as políticas, a execução, eventualmente, ela pode acontecer na interface com outras secretarias, quando envolve, por exemplo, a assistência, né? Feito em parceria com o desenvolvimento humano, quando envolve questões de saúde, com a saúde, quando envolve questões de educação, a Secretaria da Educação. Então, é uma secretaria que precisa ter interface com todos os órgãos governamentais para que essa política seja efetivada. Secretária, uma das ações que a senhora citou aí em relação à mulher, a gente viu que nesse período de pandemia, acho que justamente pelo enclausuramento, que a violência contra a mulher, né, ela se expandiu muito aqui nesse estado, né? O que é que está sendo feito, né, para a gente detalhar mais, para se evitar, para se combater essa violência doméstica, e quais os canais, né, que são disponíveis para que essas mulheres possam denunciar e se livrar, né, desse tipo de violência? Então, a Paraíba, ela possui uma das redes mais completas e eficientes em relação à violência, ao enfrentamento à violência. Nós temos casas-abrigos, nós temos centros de referência, nós temos o programa integrado Patrulha Maria da Penha. Esses programas estão disponíveis para as mulheres precisam ter maior conhecimento para acessá-lo, mas a questão da violência, ela é de uma complexidade tal que ela envolve a necessidade de uma engenharia igualmente complexa. Então, precisa que toda a sociedade se engaje também. A mulher que sofre violência, muitas vezes, ela não consegue sair desse ciclo sozinha. Nós não devemos julgar as mulheres, devemos, ao contrário, amparar essas mulheres e possibilitar, ajudar para que elas façam a denúncia. Então, assim, são várias possibilidades dependendo do grau de risco que essa mulher tem. Né? No caso, a casa-abrigo, que nós temos, um serviço que nós temos, é disponibilizado na Paraíba, que as mulheres podem ser abrigadas lá com seus filhos e filhas até a idade de 16 anos. Para aquelas mulheres que sofrem um risco de ser morta, né? Já a patrulha, para aquelas mulheres que têm ou solicitaram medidas protetivas, porque o agressor às vezes se afasta quando o juiz ou a juíza determinam, mas outros voltam ainda mais violentos. Então, esse é um programa que vai acompanhar e garantir, fiscalizar o cumprimento dessas medidas protegendo as mulheres.
Nós temos casa de acolhida na cidade de Souza, essa casa de acolhida para as mulheres daquela região do sertão, e lá nós temos equipe multiprofissional, assistentes sociais, advogadas, psicólogas, para que a mulher se fortaleça, seja amparada, seja abrigada e saia do ciclo da violência. Então, nós temos todo um aparato, precisamos muito mais que as mulheres denunciem mais e a sociedade ajude nesse processo. Muitas vezes você está ouvindo uma pessoa sendo agredida, uma vizinha, se você dá um simples telefonema para o 190, você pode estar evitando um feminicídio. Se você tem notícia daquela violência e quer denunciar de maneira anônima, 197, a polícia vai fazer as diligências, vai verificar, vai tomar as providências, então você pode estar evitando um feminicídio, porque o feminicídio é o ápice das violências, há um outro percurso dessa violência. Então nós temos todo um aparato no estado da Paraíba, dizer que as mulheres não estão sozinhas, que elas devem procurar ajuda, tem serviço para aquelas que querem denunciar, como tem serviço para aquelas que não estão preparadas, né? Muitas vezes a mulher não está preparada para a denúncia, ela quer se fortalecer, mas ela precisa de um apoio psicológico, socioassistencial, então ela vai encontrar também essa possibilidade. Exatamente, porque essa questão de encorajar a mulher, né, a sair desse ciclo de violência, e a senhora tratou de outro ponto aí, né, que antes a gente falava que briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, mete sim, tem que ficar atento, porque muitas vezes essas comunidades, a vizinhança se silencia e depois a gente noticia a morte dessa mulher, né? Além de tem vários aspectos aí, tem isso de as pessoas não quererem se envolver, tem o fato de que as pessoas naturalizam a violência, acham que aquilo pode acontecer mesmo numa relação afetiva e não pode. E tem o fato também de que a sociedade ainda teima de achar que aquilo vai se resolver por si só. Então, nós precisamos, sim, dar um passo, ajudar nesse processo, entender que a violência não é algo natural, não deve acontecer em nenhuma hipótese. Nós temos de fazer formação com meninos e meninas para compreender que as mulheres e os homens têm direitos iguais, devem ter oportunidades iguais. Não há nada que justifique um processo de violência em nenhuma hipótese. Então não adianta muitas vezes a pessoa perguntar o que essa pessoa fez. Não há o que se perguntar isso. Não há hipótese de você aceitar o processo de violência. Então a gente precisa dar um passo enquanto sociedade também. Não só meter a colher, como não naturalizar, não aceitar isso e auxiliar as mulheres a saírem do ciclo da violência. É verdade. Secretário, vou pedir só uma pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouco a gente vai abordar outros aspectos muito importantes, inclusive, né, as metas para esse ano de 2023. É só um instante.